Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam Homem branco de cabelo comprido, preso e roupa preta. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao módulo 6 do curso Criar Jogos. Todo mundo pronto para aprender ainda mais sobre os jogos? Então aperta o Start e vem comigo. Logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás. Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos à 12ª fase do seu curso de Criar Jogos. Aula 12, funcionamento. Eu sou o professor Caio. Animação com o nome do professor Caio Passos. E nesse módulo, em cada aula vamos falar de aspectos do game design, o que pode ser traduzido como desenho de jogos. Game design é muito importante na criação de jogos. São justamente os profissionais game designers que planejam tudo o que deve ter em um game. Hoje, nós vamos falar sobre o funcionamento dos jogos. Vamos ver o que é necessário para você ficar ligado na hora de planejar seu jogo. Tudo o que é preciso para deixar o seu jogo redondinho e muito legal para o jogador ter uma experiência única. Então bora? Nessa aula, os tópicos são os seguintes: padrões de funcionamento, estudos de dinâmicas e a progressão dos jogos. Quadro com itens citados pelo professor. Vamos falar um pouquinho da história dos jogos digitais. Agora, se prepara aí, já pode fechar o WhatsApp e vamos nessa! Primeiro, para começar a aula bem, eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que muitas vezes os jogos são feitos de padrões? Pega, por exemplo, o jogo da velha. Você acha fácil de jogar? É um jogo em que um jogador usa a bola e o outro X em um quadriculado com 9 casas. Não muda, é isso sempre. E ganha quem consegue fazer uma sequência de 3 casas sem obstrução de outro jogador. Você percebe ali padrões facilmente. Tanto é que geralmente quando os dois jogadores têm um bom conhecimento do jogo, dá empate. Agora pensa no famoso jogo Pac-Man. Aí já é mais elaborado, mas mesmo assim, continua sendo um jogo de fácil aprendizado. Você é uma bolinha amarela no meio de um labirinto, que tem que comer todas as pastilhas sem ser capturado pelos fantasmas. Se você conseguir comer todas as pastilhas, você passa de fase e vai para outro labirinto, só que com obstáculos mais elaborados. Você consegue jogar facilmente esses dois jogos, certo? O que eu estou querendo te mostrar aqui é que esses jogos têm padrões, como todos os outros. O jogador sempre tem que realizar basicamente os mesmos comandos. Muitas vezes, esses padrões se repetem em determinados jogos, porque já é algo incorporado ao estilo daquele game. Por exemplo, jogos de FPS, as teclas de movimentos direcionais são padronizadas em WASD. Se você jogou CS, por exemplo, e vai jogar outro jogo como o da série Call of Duty, é quase intuitivo você usar essas 4 teclas para se movimentar. E ainda, a própria tela do jogo tem muitas similaridades, com bússola ou mapas. Outro ponto são os jogos em 2D de plataforma, como Mario e Mega Man. Os jogos são bem diferentes, mas têm alguns sistemas similares. O jogador vai da esquerda para a direita da tela e tem comandos como andar e pular. São padrões reaproveitados e que ficam marcados no jogador, que não esquece esse jeito de jogar. Às vezes, esses padrões estão tão enraizados que nem percebemos que existem, como o simples fato da vitória e da derrota, ou do término declarado. A gente pode pensar no xadrez, por exemplo. Quase sempre há um vencedor e um perdedor, sem ser em caso de empate. E o jogo termina quando alguém ganha, ou seja, quando se captura o rei do outro. E isso pode ser substituído para o jogo termina quando mata o adversário ou o chefão. Entenderam? Ainda tem o sistema de feedback, ou sistema de resposta imediata. Nos jogos digitais, está implícito que, ao apertar o botão, há um comando e isso gera uma ação na tela, que deve ser sensível ao jogador, de forma visual, auditiva ou até mesmo tátil. Quadro com os tópicos resposta visual, estudo de dinâmicas, progressão dos jogos. A maioria dos jogos possuem um sistema de feedback visual, porém, alguns podem ser auditivos, quando um jogador comete algum erro ou falha, por exemplo, ou até tátil, como quando um carro bate ou o controle treme. Esses padrões são feitos e devem ser utilizados por vocês na hora de pensar em um jogo. Eles irão acelerar o aprendizado do jogador ao jogar o jogo, o que é muito importante. Além disso, não vai gerar muita estranheza em quem joga, justamente por ser algo presente em outros jogos, ou jogos de tipos parecidos. A gente pode perceber esses padrões por conta de fatores específicos,
como regras, dinâmicas e mecânicas de um jogo. Reforço: regras, dinâmicas e mecânicas de um jogo. Quando falamos de regras, podemos estar falando de fundamentos ou dos detalhes de experiências do jogador. Ou seja, basicamente, regras são as formas que um jogo funciona, o processo de jogá-lo. Processo: As definições que um game designer dá ao seu jogo são chamadas de mecânicas. mecânicas. E o que é mecânica, professor? Por exemplo, é uma mecânica do basquete que, quando a bola passa por dentro do aro, um time marca um ponto. Ou seja, a ação específica tem um objetivo e resultado. Mas não é uma mecânica, por exemplo, a extensão mínima que um campo de basquete precisa ter. Entenderam? Porque nisso pode ter variações. Um jogo, então, é composto por uma reunião de mecânicas feitas para gerar uma experiência para os jogadores. Experiência: O jogador não precisa ver todas as mecânicas. Ele nem precisa saber que elas estão ali. Mas essas mecânicas precisam gerar ao jogador uma experiência divertida. E experiência é algo muito importante, pois envolve a imersão do jogador, as dinâmicas do jogo e os comandos. imersão. O jogo precisa manter a imersão de quem joga, manter a pessoa entretida. Assim, ela perde a noção da realidade. Um jogo é imersivo se ele tem a capacidade de levar o jogador praticamente para dentro da tela, perdendo a noção do tempo e mantendo o foco total. Cada pessoa é uma pessoa, então isso também é relevante para a imersão. Pessoas podem ter gatilhos de imersão diferentes. Por isso, há fases de testes dos jogos. O jogador interpreta informações na forma e na ordem que as mecânicas determinam. Então interagem com o universo virtual também através de mecânicas e por meio de comandos. Comandos: Comandos são as formas de interação que o jogador tem para interagir naquele mundo virtual. No videogame, você aperta botões e isso faz uma ação. Beleza, pessoal, o processo de criar jogos é bem complexo. Então, para facilitar a comunicação entre o game designer e o resto da equipe, existem 4 documentos muito comuns e de diferentes utilidades. Vou começar pelo menor e mais simples, o One Sheet. one sheet. Esse documento, como o nome já diz, deve ocupar apenas uma folha. Ele deve apresentar a visão geral do jogo de um jeito informativo, interessante e curto. Quadro com itens citados pelo professor. Nele, precisa constar a ideia geral de como será o jogo, ter logicamente o nome do jogo, para quais sistemas ele será lançado, o público-alvo e a classificação etária indicativa. Além disso, deve contar um resumo da história, dando ênfase na jogabilidade, como será jogado, seus modos suportados, os argumentos chaves de venda, ou seja, porque seu jogo venderia bem, e por fim, os produtos competitivos, ou seja, jogos semelhantes ao seu que já estão no mercado. Agora, você pode ver aí um exemplo de one sheet. Cartaz em inglês de um jogo de fliperama antigo chamado Fix-It Felix Jr. A cor predominante é azul marinho. No meio de algumas figuras e textos, vemos o Ralph, aquele mesmo personagem do filme Detona O Ralph. 10 Pager é um documento mais completo que o anterior. Tem pager. E como o nome já diz, tem 10 páginas. A página 1 deve ter o título do jogo, sistemas pretendidos para o lançamento do jogo, idade-alvo, classificação etária e a data de entrega do projeto. A página 2 deve ter um resumo da história e o fluxo de jogos, o ângulo da câmera, gênero, uma ideia de ambientação e os objetivos do jogador. A terceira página deve ter informações do personagem, o nome, a história, idade, sexo, sua personalidade, movimentos, habilidade, armas e ataques. A quarta página fala da jogabilidade, tem os gêneros do jogo, como a sequência de ações do jogo são apresentadas, a estrutura da história e os cenários importantes. A página 5 descreve o mundo do jogo. Deve ter imagens e descrições do mundo, além de uma listagem de ambientes com que o jogador verá em cada um deles. Na página 6, há informações sobre a experiência do jogo. É uma seção de como será a experiência de seu jogo como um todo para o jogador. A página 7 é destinada a mecânicas de jogabilidade. Nela, devem ser descritas as mecânicas mais importantes. Na oitava página, deve ser descrito quais inimigos serão encontrados no mundo, o que os tornam únicos e como o jogador poderá derrotá-los. Na nona página, deverá conter informações sobre as cutscenes e filmes, caso seu jogo tenha algum. Deverá mostrar como serão apresentados e o método de criação.
E por último, na 10ª página, deve conter informações sobre os materiais bônus ou conteúdos destraváveis que encorajem o jogador a jogar novamente o título. Bom, BitChart BitChart. é uma ferramenta muito útil, tanto para ajudar a desenvolver o conteúdo, quanto para planejar um mapa do jogo. É um documento extremamente importante para analisar a progressão da jogabilidade. Ele é feito para cada level do game. Ele é feito para cada level do jogo. Esse documento deve conter os seguintes elementos: nome do nível, ambiente. Nos jogos clássicos do Pokémon, por exemplo, os nomes dos níveis seriam os nomes das cidades, áreas que o personagem passa. Então, aqui entraria uma lista com o nome das cidades do jogo, nome do arquivo, Efeito sonoro referente ao que o professor está citando. designação do nível ambiente. Aqui é realmente o nome do arquivo da fase. Tempo do dia. No contexto do jogo, o nível acontece em uma manhã, tarde ou noite. Seu jogo pode ter outro momento do dia também. Imagina, pode ser uma chuva de lava ou tempestade elétrica. Elementos de história para o nível. Aqui pode entrar um pequeno resumo do que acontece na narrativa desse nível. Progressão. Foco em jogabilidade do nível. O que o jogador deve fazer para passar dessa fase? Quais habilidades ele usa nesse nível? Tempo de jogo estimado para o nível. Em quanto tempo o jogador pode passar dessa fase? Esquema de cores para o nível ambiente. Isso tem a ver com a arte. É simplesmente a paleta de cores da fase. Inimigos, chefes introduzidos e utilizados. Quais são os inimigos dessa fase? Tem um novo? Mecânicas introduzidas e utilizadas. Qual habilidade o jogador consegue nesse nível? Hazards. Dificuldades introduzidas e utilizadas. Quais obstáculos nesse nível? Há alguma armadilha? O que o cenário dificulta para o jogador? Power Up. Aumento de poder. Encontradas no nível ambiente. Quais poderes tem para o jogador? Novas habilidades, armas ou equipamentos introduzidos ou desbloqueados. Ele vai poder usar uma bazuca pela primeira vez? Pensa, muitas vezes precisamos chegar até uma fase para conseguir uma arma. Vai ser nessa fase? Quantidade e tipos de tesouros que o jogador pode encontrar. Quantos tesouros são possíveis de pegar nessa fase? Quantos cogumelos e estrelas o Mario vai pegar? Material bônus encontrados no nível ambiente. Terá algum bônus nessa fase? Se sim, o quê? Uma esmeralda escondida? Faixas de música que serão usadas no nível ambiente. Qual ou quais músicas irão tocar? Terá música? Agora, você pode ver aí um exemplo de BitChart. Print de uma planilha em inglês. Repare que você pode fazer esse documento em forma de tabela. Agora, o documento mais importante, o documento de Game Design, ou GDD. Documento de Game Design. É o documento que terá tudo do jogo. Ele é muito importante porque o time todo usará como referência durante a produção do jogo. Então, deve estar sempre atualizado. Não existe uma forma correta de escrever um GDD, e cada designer prefere de uma maneira. Minha dica é que faça da forma que mais funciona para você. O documento deve ter foco na jogabilidade, detalhando tudo com que o personagem irá interagir. Esses documentos podem ter centenas de páginas em grandes projetos. Mas o importante é que ele deve sempre estar atualizado com as mudanças do jogo e todos os membros do projeto devem entender. Agora, vamos falar mais um pouco de mecânicas. Mecânica. Como já foi dito aqui, mecânica trata diretamente de como seu jogo vai funcionar. Então, eu vou te dar algumas dicas desse elemento tão importante. A mecânica deve se adequar ao tema central do jogo. Você já deve ter percebido que jogos com temáticas parecidas também têm formas de jogar parecidas. Ao jogar jogos distintos de futebol, por exemplo, é perceptível similaridades em certos comandos. Então é muito importante você ter em mente qual o tema do jogo para determinar a mecânica implementada. É importante, então, você entender as motivações dos jogadores, o que eles acham divertido, para poder gerar mecânicas divertidas. Assim, modelando a mecânica, como por exemplo, Quadro com itens citados pelo professor. se os jogadores gostam de recompensas, você insere pontos, medalhas. O jogador deseja realizações, então você coloca desafios e puzzles. Essas implementações dependem do estilo, do tema do seu jogo, e assim por diante. Você pode colocar rankings para classificações, formas de criações, a possibilidade de coordenar um time, entre outras características. São as mecânicas que dizem o que pode e o que não pode acontecer no jogo. Entenderam? Partindo disso, podemos falar de tempo, tratar de ciclos de ação do jogador e feedback do jogo.
Esses ciclos podem ser baseados em segundos, minutos, horas ou até mesmo dias. Vou falar agora um pouquinho da história, da progressão dos jogos existentes, a história dos games. Tudo começou em 1943, quando foi criado o primeiro computador eletrônico programável digital, o Colossus. Com ele, foi possível realizar programação e cálculos. Porém, o primeiro videogame surgiu apenas em 1971 e só funcionava com moedas. O arcade Galaxy Game era jogado por 2 jogadores em uma batalha de naves. Galera, os primeiros videogames eram arcade, tinham que colocar uma moedinha para jogar. Computer Space, arcade também baseado em uma batalha de naves, foi lançado no mesmo ano e foi criado por Nolan Bushnell, o pai da indústria dos jogos eletrônicos. Esse foi o primeiro videogame lançado comercialmente. Mas em 1972, finalmente, surgiu o primeiro console, o Magnavox Odyssey. Agora, o jogador poderia jogar em casa conectado a uma televisão. E no mesmo ano, nasce uma das empresas mais renomadas do mundo dos jogos, a Atari, fundada pelo Bushnell. A década de 1980 começou com um grande sucesso, o lançamento de Pac-Man, de Toru Iwatani. O jogo foi o primeiro a ter produtos além do videogame, tinha até bonecos. No mesmo ano, Centipede foi lançado, jogo com grande audiência que ajudou os jogos a serem forma de entretenimento universal. Foi criado por Ed Logg e Donna Bailey, esta uma das poucas mulheres programadoras de jogos da época. E ainda nesse ano, a Nintendo lança os primeiros consoles portáteis no Japão. E em 1983, Shigeru Miyamoto lançou o grande sucesso Donkey Kong. No mesmo ano, a Nintendo lançou seu primeiro console doméstico no Japão, o Famicom. Aí, em 1985, a Nintendo lançou o Nintendo Entertainment System, o NES, que 5 anos depois ganha a versão 16 bits no Japão, conhecido como Super Famicom, junto dos jogos F-Zero e Super Mario World. Grandíssimo sucesso de vendas. Na tentativa de destronar o Mario da Nintendo, em 1991, a Sega lança o Sonic the Hedgehog. No mesmo ano, a Nintendo lança o Super Famicom nos Estados Unidos, com o nome de Super NES, o SNES, vendido conjuntamente com Super Mario World. Na mesma década, os jogos para PC foram ganhando força com o lançamento de Doom, em 1993, e Warcraft, em 1994. Hoje, as principais empresas de videogame são a Sony, a Nintendo e a Microsoft. Já estamos na 9ª geração de consoles, com o PlayStation 5 de 2020 da Sony e Xbox Series X e S de 2020. O último console doméstico da Nintendo foi o Wii U de 2012, que faz parte da 8ª. Porém, ela se mantém relevante com seu portátil Nintendo Switch de 2017. Agora, eu vou falar um pouco sobre o Dominion, framework e motores de jogos. Domínio, framework e motores de jogos. Domínio é o ambiente onde acontece toda a mágica dos códigos que fazem rodar um jogo. E framework é uma união de códigos que ajudam essa mágica a acontecer. É um esqueleto em que se pode construir o jogo. Assim, motores de jogos são frameworks que atuam sobre o domínio de jogos eletrônicos. Está complexo? Vamos tentar simplificar. O motor do jogo, ou Game Engine, é um programa de computador onde se pode programar os jogos. De Game Engine, por exemplo, temos o Game Maker, programa onde foi criado o Undertale, ou então o Unity, onde foram criados o Cuphead e o Pokémon GO. Dificilmente se pode ter um Game Engine que atenda todos os tipos de jogos disponíveis. Então, cada um tem suas características e servem para determinados tipos de jogos. Assim, muitos jogos de um mesmo tipo podem usar um mesmo motor, uma mesma Game Engine. Quadro com itens citados pelo professor. E dentro de uma Game Engine, existe motor gráfico para renderizar gráficos em 2D ou 3D, motor de física para detectar colisões e fazer animações, ainda suporte para ações, inteligência artificial, gerenciamento de arquivos, programação e outras características. Então, galera, por hoje é isso. Eu espero que tenham anotado muito e aprendido bastante. Obrigado por me acompanharem até aqui mais uma vez e eu espero que tenham curtido muito essa jornada, porque eu curti. Abraço, meus queridos, e nos vemos na próxima aula. Tchau! Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.